do Senhor, ela diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Amém? Senhor Deus, nós estamos diante da tua palavra, e a tua palavra é viva e eficaz. Nós cremos no poder dela para transformar, mudar e fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Que os meus lábios sejam guardados e somente a tua voz saia deles. Meu Pai, que os meus olhos, os meus ouvidos estejam atentos apenas a tudo aquilo que o céu quer e permite para esta noite. E que eu possa ser fiel a tudo aquilo que o Senhor ministrou no meu coração. E o teu nome seja glorificado. Espírito Santo, seja bem-vindo. E fale ao meu coração e ao coração de toda a igreja nesta noite de uma forma poderosa. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Pode se assentar. Quarta-feira, o pastor falou assim: por que você não prega, né, a mensagem? E eu falei assim: não é para hoje. Mas a mensagem de quarta-feira, ela falava que os olhos dos nossos joelhos são melhores que os nossos olhos carnais. A nossa visão, quando nós estamos de joelho, ela é melhor do que aquela que nós vemos. E essa mensagem, ela ia falar a respeito de Estevão. E é muito importante eu começar falando sobre isso, porque agora até eu entendo por que eu não vim, porque talvez era para hoje. Porque Estevão, quando estava sendo apedrejado, ele olhou para o céu e viu o céu aberto. E viu Jesus de pé. Veja bem, amados, ele estava sendo apedrejado. Mas a palavra do Senhor diz que ele se dobra, se ajoelha, e quando ele está de joelhos, ele não pede para as pedras pararem, porque eu acredito que naquele momento ele nem sentia mais a dor das pedras. Ele pede para Deus perdoar aqueles que estavam jogando as pedras nele. Essa é a visão do céu. Essa é a visão eterna. Essa é a visão que o Senhor quer dar para nós. Porque muitas vezes a gente quer uma visão da terra, mas o Senhor, Ele quer que a gente tenha uma visão da eternidade. Porque a eternidade, ela é para cada um de nós. E hoje, quando o Senhor falou para mim sobre este versículo, sobre guardar o coração, eu falei: Senhor, mas o que o Senhor quer que eu fale? E o Senhor me levou aos 12 discípulos. Ele começou a falar para mim sobre esses 12 homens. E ele falou que dos 12 homens se construiu duas histórias. Uma história de alguém, a saber, Judas, que não guardou o coração. E de 11 homens que guardaram o coração. Hoje foi louvado aqui que no final dos tempos o amor de muitos esfriaria. Mas que não todos, né? Assim? Não todos. E nós vamos entender pela palavra de Deus que nós temos defeitos e nós falhamos, irmãos. Mas nós precisamos cuidar do nosso coração. E nós observamos que quando Deus fala de guardar o coração, Ele fala primeiro para mim e para você sobre Judas, que não guardou o coração. Judas, ele foi um homem escolhido por Deus. Amados, a palavra de Deus diz que Judas passou pelo crivo de todos os discípulos e foi escolhido para ser um dos apóstolos. A Bíblia diz que Jesus orou a noite toda para saber quem ele iria escolher para caminhar junto com ele. E eu sei, amados, que muitas pessoas acham que Judas era predestinado, mas eu, particularmente, eu acredito que qualquer outra pessoa poderia trair Jesus também. Porque Judas teve oportunidades.
E pela palavra você vai entender junto comigo tudo aquilo que eu vou falar para você essa noite. Ele foi escolhido, ele caminhou com Jesus, ele viu os milagres que Jesus fazia, ele participou de coisas grandiosas que nós aqui não participamos. Ele viu os milagres acontecerem diante dos seus olhos. Mas Deus deu a ele uma missão: cuidar do dinheiro da missão. Ele era o tesoureiro da missão de Jesus. Só que Deus, ele dá a oportunidade exatamente naquele lugar que talvez nós somos fracos. Deus, ele permite a gente estar em lugares onde nós já caímos, para ele nos honrar, não para nós cair. E nós observamos que ele teve todas as oportunidades possíveis que um homem precisa ter e uma mulher para servir a Cristo. Só que no meio do caminho a gente percebe que Judas, ele vai começando a dar algumas permissões para ele. Ele começa, e é a Bíblia que fala, tá? Não é a pastora não, a retirar algumas moedinhas. Ele começa a pegar algumas moedinhas. E eu acho que ele pensava assim: uma moedinha não dá nada não, só uma. Você acha só uma? Eu ando com Jesus, eu ando com os discípulos, eu vou ser apóstolo. Eu estou aqui, ó, eu estou na área, já tirei uma, não aconteceu nada, vou tirar outra, não aconteceu nada, vou tirar mais uma, não acontece nada. Jesus conhece o meu coração. Amados, deixa eu dizer, o diabo, ele não arromba a porta, ele vai entrando devagarzinho. Ele vai entrando conforme a gente vai abrindo as brechas, conforme a gente vai abrindo a porta. Sabe o que é o maior problema do pecado, amados? Que a gente acha que está no controle. Verdade ou não? Só mais um. Só mais uma moedinha. Só mais uma negligenciazinha. E a gente vai começando a deixar as coisas de Deus de lado, dizendo: só mais uma vez, só mais um dia, não importa. E foi isso que aconteceu com Judas. E eu tenho certeza que se Judas soubesse o futuro dele, ele não teria pego nenhuma moedinha. E aquilo foi entrando no coração de Judas. E o coração dele foi sendo tomado. Ele não guardou o coração. Amados, e coração na Bíblia, ele pode ser interpretado de duas formas. Mente, é a nossa mente, o que nós pensamos, e a maneira como nós procedemos. Ou seja, a gente sabe o que é certo e o que é errado. E Jesus não vai descer na terra, irmãos, para ficar o tempo todo dizendo para nós o que deve ou não fazer. Ele simplesmente deixou a sua palavra. E uma das concessões nossa é negligenciar a palavra de Deus. É parar de ler a Bíblia. Um crente não pode deixar de ler a Bíblia, irmãos. Um crente não pode deixar de orar. Não adianta. Por mais que a gente pense, mas é só mais um dia sem orar. Não, amados. E vou te dizer mais, você não vai sentir vontade de orar. Você não vai sentir vontade de ler a Bíblia. A não ser que você esteja no manto, no fogo, na glória, aqueles momentos que a gente está bem crente, que a gente tem vontade de ler, orar, vir para a igreja. Mas tem momentos, a maioria deles, a gente perde a vontade. E aí, o que nós devemos fazer? Ter disciplina. Ter disciplina. O pastor Vinícius postou esses dias lá no worship, um cachorrinho, né? A carne não quer ir para a igreja. O cachorrinho assim, ó, mordendo, vamos, levando, ele mesmo. A nossa carne não quer, amados. A nossa carne, ela não ama as coisas de Deus. Coloca isso na tua cabeça. Ela não gosta. Quem ama as coisas de Deus é o nosso espírito. E nós precisamos alimentá-lo. Você sabe do que a nossa carne gosta? De lasanha, pizza. É verdade.
A nossa, não é? Batata recheada, não é? Gosta lá de ir no restaurante do irmão Paulo, cadê o irmão Paulo dali? É isso que a nossa carne gosta. Ela não gosta de vir para a igreja. Ela não gosta de ler a Bíblia. Ela não gosta de orar. Eu não estou falando de vocês, eu estou falando de nós. Faz uma reflexão e pensa a luta que foi para você estar aqui hoje, irmão. O tanto de problema que você enfrentou para estar aqui hoje. Ah, pastora, eu não enfrentei nenhum problema, mas a tua mente enfrentou. Mas você guardou o teu coração, você está aqui. Dá uma glória a Deus, irmão. E aí nós começamos a perceber que foi aos poucos que Judas foi perdendo a intimidade, a presença, a palavra. As moedinhas começaram a se tornar mais importante do que a presença de Jesus na vida dele. Então, ele começa a esfriar o coração dele. E aqui, para encerrar a parte de Judas, que não guardou o coração, eu quero falar para vocês que Judas, quando ele entra na ceia, na última ceia, olha que incrível isso, irmãos. Está na Bíblia, é só você ler. O diabo ainda não tinha entrado nele, irmãos. Dá vontade de chorar quando a gente fala isso. E a última ceia, para quem não sabe, foi um dos discursos mais lindos de Jesus. Jesus louvou, chorou, contou o que ia acontecer, que ele ia morrer. Por amor a eles, é ressuscitar, irmãos. Eu estou falando aqui, eu sei que o Espírito Santo está te tocando, mas imagina, o próprio Deus está falando isso para você. É o que eles estavam vivendo naquele cenáculo. Mas a Bíblia fala que Judas, primeiro, não era traidor, porque a palavra do Senhor diz que ele se tornou traidor. A segunda coisa, a Bíblia, ela está dizendo que quando ele entra ali no cenáculo, uma coisa já tinha acontecido, uma coisa. Satanás já tinha colocado no coração dele em trair Jesus. Olha a diferença, isso é seta. O Satanás, ele coloca coisas na nossa mente, no nosso coração, mas ele ainda não entrou, irmão. Mas a Bíblia diz que quando Jesus fala que alguém iria o trair, que quando Judas coloca o pão na sua boca, preste atenção nisso, imediatamente Satanás entrou dentro dele. Irmãos, ele estava na ceia com Jesus e não foi tocado pelo Espírito. Ele não guardou o coração no momento mais precioso da Bíblia. No momento em que Jesus estava dizendo: olha, eu vou morrer, mas eu vou voltar. Olha, esse aqui é o último momento que eu tenho com vocês, mas eu vou voltar. Esse pão aqui vai representar o meu corpo na vida de vocês para sempre. Esse vinho aqui vai representar o meu sangue na vida de vocês para sempre. E Judas não foi tocado. Não foi, irmãos. E a Bíblia diz que ele sai. E que Jesus fala assim: o que você veio fazer, faça imediatamente. Tem gente que fala: nossa, mas Jesus foi grosso. Não, Jesus estava falando com Satanás agora, não estava mais falando com Judas. A Bíblia diz que Judas já tinha entrado, que o Satanás já tinha entrado em Judas. Amados, ele teve milhões de oportunidades. E ele foi fazer o que ele tinha que fazer, que era trair Jesus, entregar Jesus. Amados, e daí todo mundo conhece a palavra e sabe que quando ele descobre que Jesus foi condenado, ele chora, ele tem remorso, ele volta lá para os fariseus e entrega as 30 moedas que ele recebeu por entregar Jesus. Mas deixa eu te dizer uma coisa, o remorso, ele só nos faz pensar no pecado.
O arrependimento nos faz pensar na cruz. Se ele tivesse voltado correndo para Jesus, Jesus tinha o salvado, irmãos. Mas ele foi para a casa religiosa, ele foi para os fariseus, ele foi tentar resolver com quem não podia resolver a vida dele. Deixa eu te dizer uma coisa, tem coisas que é só entre você e Deus, tem coisas que é só Deus que vai resolver na sua vida. Arabassurianda labachegas, mas ele disse assim para você hoje: guarda o teu coração, porque é dele que sai as saídas da tua vida. Mas é só mais um filminho pornográfico. Corta isso da tua vida, irmão. Isso vai te levar para o inferno. Mas é só mais umzinho. Mas é só mais um. Não. É você que tem que dizer não. Jesus já fez tudo por você. Jesus já veio, já morreu, já te salvou. Eu estou te dizendo, é livre-arbítrio. Está na hora de dizer não e voltar o teu coração para o Senhor Jesus. Só que em contrapartida, irmãos, ficou 11. Dá glória a Deus aí. Nem como que é, Luanda? Nem todos. Como que é? Nem todos esfriam. Ficou 11. Só que quando Jesus foi entregue, eu vou contar a história dos 11 agora. Os 11, olha só, traíram. Pedro traiu Jesus. 3 vezes. Pedrão, o Pedro, gente, traiu Jesus. Vai vendo o nível. Esse é o nível nosso, a gente vive fazendo isso. Tomé duvidava. O resto, lá no jardim do Getsemane, saiu, tudo em retirada. Todo mundo se escondeu. Estava todo mundo com medo, todo mundo ansioso, todo mundo fugindo, todo mundo negando. Estava todo mundo. A Bíblia fala que Pedro negou, mas o resto também negou, porque o resto fugiu. É que o resto não teve a oportunidade de encontrar alguém para falar que não conhecia. Essa é a verdade. Mas eles estavam com medo. Aí entra o que eu quero pregar. Por que eles estavam com medo? Porque eles ainda não tinham o poder do alto. Eles ainda não tinham recebido a promessa. Eles ainda não tinham recebido o poder do Espírito Santo na sua vida. Então agora, eles ali estavam todos dispersos. Aí todo mundo conhece a história que Jesus morreu, foi crucificado, ressuscitou, apareceu para as mulheres primeiro, de vez para eles. Você vê, né? Jesus primeiro apareceu para as mulheres, de tanto que eles estavam sem fé. Quando as mulheres chegaram e falaram: olha, Jesus ressuscitou, eles não acreditaram, irmãos. Jesus tinha falado para eles: eu vou, mas eu volto. Eles não tinham acreditado. Vai escutando isso. E aí o que acontece? Jesus aparece para os 11. E os 11 durante 40 dias, juntamente com outras pessoas, entenda bem, viram Jesus ressurreto, depois de morto, andando por toda Jerusalém. Sabe o que eu quero te dizer? Pedro, quando ele negou Jesus, ele poderia também ter se perdido o coração dele. Mas a Bíblia diz que quando ele encontra os olhos de Jesus, ele chora amargamente, ele se arrepende. E Jesus o perdoa. Só que isso não era o suficiente para Pedro ficar forte. Tanto que quando Jesus estava ressurreto, fazendo peixe do outro lado do rio, Pedro estava pescando, gente, voltou a pescar. Falou: vou parar de ir para o culto e vou pescar, porque Jesus morreu, deixou os 2 discípulos de Emaús indo embora. Estava todo mundo desacursoado, irmão, porque estava evidente que Jesus não estava mais com eles. Mas quando Pedro vê que é Jesus do outro lado, ele corre, anda e caminha com Jesus.
Só que Jesus, antes de ir para o céu, porque Jesus foi para o céu, amém? Glória a Deus. Você acredita que todos eles viram Jesus subindo? E do mesmo jeito nós vamos ver ele descendo, quem crê? Você crê nessa palavra? E eu fico maravilhada com Deus. Hoje aqui entrei e a gente vê. Antes de eu vir para o culto, falei para o pastor, olha quanta gente na feira hoje. Metade dos crentes na feira. Mas deixa eu te dizer uma coisa, não tem problema na feira, o problema é em show na feira. É dar lugar que é exclusivo de Deus, irmão. Escute uma coisa, preste atenção. Quando Pedro e os discípulos estavam ali com Jesus, eles estavam felizes de novo, mas eles estavam fracos, irmãos. Porque deixa eu te dizer uma coisa, sem poder do Espírito Santo, a gente não consegue, irmão. A gente não consegue, a gente precisa desse poder na nossa vida. A gente precisa dessa força na nossa vida. A gente precisa desejar o Espírito Santo na nossa vida. Porque sozinho a gente não dá conta, irmão. Só que tem coisas que Jesus quer da gente. E a gente precisa fazer. É tarefa de casa. É ler a Bíblia todo dia, orar. Bem sem vontade mesmo. Irmãos, eu vou contar uma coisa para vocês. Eu estava um tempo não vindo à igreja. E eu perdi a vontade de vir à igreja. De verdade, eu estou falando do meu coração. Eu não tinha mais vontade de vir, o pastor sabe. E eu orei. E falei assim para o Senhor, Senhor, eu não estou dando conta. E o Senhor falou assim para mim, vai sem vontade mesmo. Vai do jeito que você está. E eu comecei a vir. Aí me deram uma oportunidade na mídia. Aí começou a acender um fogo em mim de novo. Verdade, irmão. Eu venho com vontade de vir fazer as coisas. Sabe por quê, amados? Porque quando a gente está aqui dentro, a gente percebe que o nosso coração é dele. Que a gente não está no controle de nada. E todo o controle tem que estar na mão dele, da nossa vida. Porque ele nos amou. E esses 11 discípulos receberam, um pouquinho antes de Jesus subir, uma promessa. Jesus disse assim, ficai em Jerusalém, até que do alto recebas poder. E recebam a minha promessa. Que promessa era essa? A vinda do Espírito Santo. Para poder consolar e ajudar eles a caminhar. Essa foi a inauguração do Espírito Santo na terra. Aí a gente pode perguntar, mas por que Jesus não fez o Espírito Santo descer naquele momento? Eles estavam ali fracos. Porque Jesus, ele tem o tempo e o modo de fazer as coisas. E ele queria que viesse na festa da colheita, porque assim como a colheita era festejada, Jesus queria colher almas para o seu reino. E Deus só falou isso para eles. E estava ali mais de 500 pessoas ouvindo isso, amados. Todos ouviram, todos tiveram oportunidade. Só que eles ainda estavam com medo, sendo perseguidos, os fariseus querendo matar os discípulos, os soldados romanos querendo caçar eles. Eles estavam totalmente afunilados. E eles foram se esconder aonde? No cenáculo. No lugar alto. No lugar da ceia. No lugar onde Judas deixou o diabo entrar. Porque naquele ambiente de desonra ia ter a maior manifestação da terra. Deixa eu te dizer uma coisa. No ambiente que você é desonrado, vai ter a maior manifestação de Deus através da tua vida. Quem crê nisso? Irmãos, e lá naquele cenáculo, entrou só 120 pessoas. Agora, responde para mim. Imagina o primeiro dia que eles estavam orando, reunidos. Talvez era uma oração de fogo, uma oração poderosa, mas também era uma oração de medo. Porque lá fora
o inimigo estava querendo pegar eles. Talvez eles estavam inseguros. Agora, se coloca no lugar deles, irmãos. Porque nós estamos aqui reunidos, mas nós sabemos que o Espírito Santo está em nós, que nós estamos guardados por anjos. Mas naquele momento eles não tinham o Espírito Santo. Eles não estavam com a presença de Jesus, porque Jesus já tinha subido para o céu. Imagina a angústia, o desespero, mesmo eles tendo visto Jesus que eles estavam. Mas eles se reuniram e começaram a orar fervorosamente pela vida, pela promessa. Mas Jesus falou para eles uma coisa. Uma coisa Jesus falou: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos. Jesus não falou assim, ó, ficai em Jerusalém para sempre. Não foi isso. Jesus falou assim, ó, ficai em Jerusalém até que sejas revestido. Depois vai para Samaria, vai para os confins da terra, vai para a Judéia, vai para onde quiser. Mas até ser cheio do poder, ficai em Jerusalém. Até receber a promessa, ficai em Jerusalém. E naquele momento, eles estão orando, buscando, e nada acontecia, irmãos. Não tinha nenhum sinalzinho de bênção e milagre. Não tinha nada. Eles estavam orando dia após dia, e não tinha nada que falasse assim, ó, vai ser hoje. Nada. Sabe o que é nada? Todo dia orando e não acontecendo nada. Quem que já viveu isso? Ora, parece que não acontece. Mas a promessa, ela requer perseverança. Ela requer que a gente mantenha a nossa fé, que a gente guarde o nosso coração, até que ela venha. A promessa é assim, amados. Não é no nosso tempo, não é do nosso jeito, é do jeito de Deus. É do jeito dele. Só que, com todas essas dificuldades, eles tinham guardado o seu coração, eles estavam ali. Só que, uma coisa que é muito interessante, eles estavam cansados. Porque a Bíblia diz que no 10º dia, aconteceu algo. Um som veio do céu. Quem crê nessa palavra? Um som veio do céu. Começou a ter um movimento naquele ambiente. Escute bem isso. A Bíblia diz que eles estavam sentados. Sabe o que isso significa? Eles já estavam cansados de orar, mas eles permaneceram esperando a promessa de Deus. O que eu quero te dizer é para você guardar o seu coração e esperar o grande dia do Senhor que está próximo, porque o Senhor logo vem buscar a sua igreja. Alá, sora de cantalás. Ele logo veio, irmãos. A Bíblia diz que eles começaram a ver línguas repartidas de fogo. Eles começaram a falar em outras línguas. Eles começaram a ser cheios do Espírito Santo. E é tão interessante que a Bíblia diz que encheu toda a casa. Deixa eu te dizer uma coisa: encheu sim toda a casa, mas as labaredas ia de cada um individualmente. Eu quero te dizer que todo mundo que está aqui vai receber a promessa de Deus, que no tempo dele vai chegar, e no tempo dele vai acontecer, porque ele é fiel naquilo que ele fala ao seu coração. Mas o que está acontecendo? Nós estamos esfriando. Nós estamos deixando de orar, deixando de ler a Bíblia. Irmão, coloca lá no teu despertador. Amanhã das 5 às 6 eu vou ler a Bíblia. Acorda com sono, mas lê a Bíblia. Amanhã das 6 às 7 da noite eu vou orar. Ah, mas
eu não sei o que falar para Deus. Fica lá no teu quarto, quieta, não abre a boca, não fala nada, mas fica lá. Ele sabe que você tem um compromisso com Ele. Ei, o Senhor quer te encher, o Senhor quer que você extravase, o Senhor quer cumprir a boa palavra dEle na sua vida, porque todos eles estavam ali sem ver nada, todos eles estavam ali sem sentir nada, todos eles estavam ali esperando debaixo de uma palavra. Eles não tinham mais nada, eles não estavam vendo anjos, eles não estavam vendo querubins, serafins, eles não estavam vendo Jesus, mas eles tinham uma palavra de Deus. Eu quero te dizer que você tem uma palavra de Deus, e Deus fala que você é menina dos olhos dele. Ele fala que você é mais do que vencedor, ele fala que você é forte, ele fala que você vai vencer. Ei, ele te dá palavras de vitória o dia todo para você vencer. Escute, sabe o que é lindo? Que tudo isso não é para aliar, não é para a igreja, não é para mim, não é para o pastor, não é para as outras igrejas, é para Ele. É para se encontrar com Ele. Só que o Senhor, Ele levanta tribos, e nós fazemos parte de uma. E Ele quer que você entenda. Ele só quer te encher. Ele quer te encher de esperança novamente, porque você já perdeu a esperança. Só que a Bíblia fala que encheu toda a casa. Eles estavam em cima, encheu até embaixo, que estava vazio. Escuta, a bênção vai vir para você, vai vir para toda a tua família, vai vir para os teus vizinhos, vai vir para a tua igreja, vai vir para o teu trabalho, vai vir para o teu filho, vai vir para a tua mãe, vai vir para o teu pai. A bênção vai ser completa porque você perseverou em oração, você esperou no Senhor, você guardou a fé, você guardou o teu coração, você guardou a sua mente, você esperou no Senhor. Amados, a gente tem que ter maturidade espiritual. Eu e o pastor recebemos uma palavra, eu não posso falar, mas nós recebemos uma palavra ontem, 2h30 no telefone. A Duda estava lá em casa, ela viu, ela tá de prova. Sabe o que é 2h30? Recebendo uma palavra de Deus, mas Deus estava usando nós também para mandar. 2h30 no telefone. Uma mulher, duas, né? Pode falar quem é? Pode? Quem conhece o pastor Cisino dos Gideões? Ele já faleceu. Quem lembra dele? Ninguém lembra? Dos assembleianos. A esposa dele. Deus falou com a mulher que estava com ela que ela tinha que ligar para mim e para o pastor João. Olha isso, gente. Essa mulher veio com uma oração, irmãos, que eu nunca vi na minha vida. De territórios nacionais. Território, não para mim e para o pastor. Do que o diabo está fazendo. Escuta bem. E para a gente permanecer. Para a gente ficar firme. O diabo está de brincadeira não, irmão. Não está. Guarda o teu coração, a tua mente. Quando vier pensamento ruim, canta. Canta. Pega um louvor e vai louvar. Vai chorar. Vai pedir para Deus tirar esse pensamento. Quando vier uma vontade de pecar, lembre-se do que eu estou falando. Você não está no controle. É o diabo que está. Foge. Judas achou que estava no controle das moedinhas. Mas ele se enforcou, irmãos. Quem pensa que está no controle da sua vida, dos seus pecados, tem uma forca te esperando lá na frente. Como é difícil pregar uma palavra assim, mas como Deus fala. Ele fala comigo, em primeiro lugar. Falei para o pastor, apanhei no quarto, agora está até doendo. E o mais
interessante é que eu apanhei mais que vocês estão apanhando aqui. Mais. Sabe por quê, amados? Ele nos ama só por isso. Você sabe por que Deus está dando essa palavra para você? Canta aí, Luana. Canta, Luana. Por quê? Tem os que ficaram, como que é? Nem todos esfriaram. Olha para o teu irmão e fala assim, você é nem todos. Fala para ele. Você é nem todos, você está firme. Fala assim para ele, ó, você está capengando, mas você está firme, você está aqui. Você tá quase negando, mas você está aqui. Fala para ele, cutuca ele, perturba ele. Fala assim, ó, você está achando que está no controle. Fala para ele, mas você está aqui. Agora, quem está descontrolado está aqui não. Está descontrolado lá no mundão, velho. Não está nem ouvindo essa palavra. Vocês estão entendendo? Porque talvez você está aqui e está falando, mas por que está pregando isso para mim? Eu estou aqui todo dia. É porque Deus quer que você fique firme mesmo. Jesus prega para nós que está firme mesmo, pode ver. A gente fica indignado, né? Que quando tá as provas, não tem uma prova, né? As provas estão tudo lá no mundão. E nós estamos ouvindo, mas é porque Deus está guardando a minha vida e a sua vida para aquele grande dia. O Senhor te escolheu a dedo. O Senhor sabe da tua fraqueza. O Senhor sabe que muitas vezes você está igual Tomé, que você está igual a Pedro, mas Ele sabe também que você é perseverante igual eles, que você permanece igual eles, que você luta igual eles, que você persevera e insiste igual eles, que você está na presença dele igual eles. Você não é Judas, não. E se a semente de Judas entrar, você tem essa palavra para te lembrar que maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Se o inimigo tentar de novo te perturbar, você diz aqui não, Satanás, eu estou cheia, eu permaneci, eu estou com Cristo, eu estou com Ele e é com Ele que eu vou ficar. Tem vezes que a gente está que nem gangorra, irmão. Nem gangorra, é assim, aquele tobogã. Tem hora que a gente está lá em cima, né? Dando glória, lendo a Bíblia. Mas tem hora que a gente está, não vou na igreja. Eu estava assim, irmão. A pastora de vocês. Eu estou falando isso para você entender que isso pode acontecer com você, mas você não pode deixar. É que eu tinha o pastor na minha orelha o dia inteiro. E se eu não tivesse, irmão? E se eu não tivesse? Hein? Deus colocou um anjo na minha vida, Gabriela. Irmão, mais crente que eu, a Gabriela me posiciona. Quando eu estou, ela vem. Olha para o seu irmão mais lindo que está do seu lado, se ele for feio, fala assim, Deus vai me usar para te levantar todo dia. É de chumbo trocado, tá? É um pro outro aí, ó. Nem ninguém melhor do que ninguém, não. É chumbo trocado. É você ajudando ele e ele te ajudando. Que ninguém aqui é bom, não, irmão. Ninguém aqui é bom, não, viu? Ó, esquece esse negócio. Ninguém aqui é bom, não. Nós somos todos dependentes do Senhor. E nós precisamos de Jesus. Nós precisamos dessa comunhão. Nós precisamos, amados. Nós precisamos estar aqui. O dia que você não tiver com vontade de fazer nada, de vir na igreja, vem e estoura uma pipoca lá no fundo, mas vem. Fala, eu vou lá estourar pipoca para as crianças hoje. Vem, você vai ver. Você não vai ficar com os comichões. O Senhor vai trabalhar em você, você vai ficar alegre. Sabe, você vai se sentir útil. Você vai se sentir amado. Igreja não salva ninguém não, irmão. Esquece. Mas ela ajuda a gente a ficar de pé. Sabe por quê? Porque lá fora, quando a gente... Eu quero... Olha, eu e o pastor, quantas pessoas nós já perdemos, irmãos? Quantas pessoas? Porque tem uma coisa, se sai cheio, igual Jesus falou, sai cheio, sai pronto. Pode ir para Samaria, pode ir para a Judéia, pode ir para os confins da terra, que está na bênção. Amém? Glória a Deus.
Ninguém está falando de ficar plantado aqui, não. Mas se não está, irmão, espera. Sabe por quê? Senão você fica pulando até você encontrar e você não encontra. Porque você fica um sapo isolado. Você não encontra. E na quarta-feira vai estar a Catiele aqui, ó, certeza. Ela, o pastor Vinícius, é certeza que eles vão estar aqui. Pastor João, não vem muita gente, mas tem os que fiel que vem. Mas vem. Eu vou lá abraçar a Catiele hoje, ó, glória. Sabe por quê, irmãos? Porque eu nunca vi uma pessoa que saiu sem o poder e sem a promessa de pé. Nunca vi. Só aqueles que saem com a promessa. Não se fortaleça no Senhor. Guarda o teu coração. Guarda a tua mente, o teu coração. Eu guardei o meu. E estou aqui. Eu não desviei, não, irmãos. Eu não desviei. Eu não estou falando de gente fiada, não. Eu estou falando de fraqueza espiritual. A gente fica fraco, sabe? Xoxo. Eu estou falando de fraqueza. E essa fraqueza só você. Ó, vocês estão ouvindo o tututu? Ó, tá cheio de crente esse tututu aí. Vocês estão ouvindo no fundo musical? Ó. Ah, você aumentou. Não, abaixa para eles ouvirem, abaixa. Ó. Ó, tá vendo? Essa pisada aí. Tá cheio de crente lá, irmão. Tá cheião de crente lá. Ah, é só mais um showzinho. E se morrer hoje, Jesus amado? Mas você não, você tá aqui. Recebendo essa palavra com oportunidade, cheio de Deus. Eu sinto que Deus está neste lugar. Eu sinto que Deus está na tua vida. Eu sinto que Deus está te fortalecendo. Eu sinto que você vai ser cheio da graça, do poder, da presença. Eu sinto que o Senhor vai falar com você. Eu sinto que durante essa semana você vai se fortalecer em Cristo. Eu sinto que essa semana vai ser diferente para você, porque você vai se disciplinar na palavra, você vai se disciplinar na oração, você vai buscar a Deus, porque você sabe que você precisa guardar o seu coração, porque é dele que procede todas as saídas da vida. Irmão, você tem que estar num nível igual Estevão, que já não sentia mais a dor das pedras, porque a glória que ele via era tão grande, a glória que ele via era tão grande, ele via o céu aberto diante dele, ele via Jesus de pé, e nada mais afetava ele, nada mais doía, porque ele estava cheio do Espírito Santo de Deus. Você tem que estar cheio dessa presença gloriosa. Isso a gente só conquista tendo os nossos olhos no joelho. Porque a nossa visão é rasa, irmão. A gente vê problema, a gente vê dificuldade, a gente não consegue. Mas quando a gente olha para Cristo, a gente vê. Eu tive uma experiência com Jesus, para encerrar, vou contar. Esses dias, muito grande. Eu estava muito fraca. De verdade, eu estava vindo para a igreja tudo, mas eu estava muito fraca. Espiritualmente falando, tá? E eu, fraca espiritual, eu não sei vocês, mas eu, fraca espiritual, fico fraca carnal também. Não consigo fazer nada. Vocês são assim? Só eu. Só eu, gente. Vocês conseguem fazer tudo normal? Sem estar... Mas eu sou assim. Se eu tiver fraca espiritual, eu não consigo lavar louça, não consigo fazer nada. Mas eu faço. Tudo na marra, mas faço. E eu estava muito triste. E eu falei, Senhor, eu não estou triste por nada. Eu estou triste porque eu estou desse jeito. Eu não quero mais ficar assim. E todo mundo sabe que eu tenho um jardim. E que eu entro nesse jardim. E esse dia foi diferente. Toda vez que eu vou entrar no jardim, amado, jardim é um lugar de oração, é um lugar que você entra no Espírito, tá? Entenda isso. Não é com os olhos carnais que vê, é com os olhos espirituais. Toda vez que eu entro no meu jardim, Jesus já está lá. É incrível, eu posso estar na pior prova do mundo, ele já está lá. Às vezes ele está sentado, às vezes ele está lá na
árvore, às vezes ele está em pé me esperando. Depende da minha posição. E esse dia que eu entrei no jardim, eu estava entrando arrastada. Isso é só quem é crente doido que vai acreditar, tá? Eu estou aqui pregando, eu sei que na internet, eu sei que alguns de vocês podem falar, essa mulher é louca, não tem problema. Mas eu preciso compartilhar essa verdade com vocês. Gente, eu entrei lá capengando, arrastando. Eu contei para o pastor, eu compartilhei numa mesa com alguns amigos e com o pastor essa experiência. Chorando, fui compartilhar, chorei. Irmãos, eu capengando. Jesus veio ao meu encontro e me pegou no colo. Só que no jardim a gente não é gordo nada, a gente é leve, tá, irmã? Porque é tudo espírito, então não fica imaginando, né? Ai, mas como que Jesus pegou? É tudo leve. Tem dia até que eu sou que nem uma criancinha lá no jardim. Depende, o dia eu me vejo como uma criança lá. E ele veio e me pegou. E ele me colocou em cima de é tipo uma maca. E eu falei, Jesus, o que essa maca está fazendo dentro do jardim? E eu fechei os olhos e eu comecei a chorar. E Jesus se agachou, olhou para mim e falou assim, olha para mim. Irmãos, eu não consegui olhar para Jesus. Eu não consegui. Era tanta dor. Era tanta dor. Era tanta vontade de desistir de tudo. Eu não consegui olhar para Jesus. E ele fala assim, olha para mim. E eu consegui olhar. Quando eu olhei aquelas bolas de fogo, irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. Eu sei que a Bíblia fala que a gente não vê o rosto. Eu sei tudo isso, mas, gente, quando você está num ambiente espiritual com Jesus, irmão, não adianta, não discute. É só você e ele. Você vê o que você quer. Se você quiser ver o Jesus do Chosen, você vê o que você quiser. Mas, pelo amor de Deus, entra nesse lugar. Porque você vai receber algo do céu da tua vida. O meu não é do Chosen, o meu é meu mesmo. Eu tenho um WhatsApp com ele, um WhatsApp. E o mais engraçado é que quando eu fiz o WhatsApp com Jesus, eu coloquei o pastor junto. Depois eu ranquei, porque eu queria conversar com Jesus, ele não podia ouvir. Mas nos primeiros dias eu falava, o pastor visualizava, e eu falava assim, ó, Rafael, ele falou, gente, ele te responde. Ele visualiza. Eu falei, tá vendo? Mas era o pastor, né? Amados, e eu olhei para Jesus. E quando eu olhei para Jesus, ele falou assim, eu vou te renovar. E eu falei, eu não consigo. Sabe aquele não consigo? E ele falou, senta. Eu falei, eu não consigo. Ele falou, senta. E não tira o olho de mim. Eu sentei. E quando eu sentei, eu olhei para ele. Ele falou, agora entrega tudo na minha mão. Irmãos, veio como uma avalanche. Tudo eu entreguei na mão dele. Quando eu entreguei, é como se viesse um sopro. E eu fosse renovada do alto da cabeça até a planta dos pés. E posso dizer... Caminhei mais 30 dias. Ah, pastora, só 30? É igual Elias, irmão. O anjo serviu, come, depois precisa de mais. Deixa eu te dizer, você não pode parar de buscar. Porque senão vai chegar uma hora que você fica fraco de novo. Mas eu consegui ficar forte por 30 dias, irmãos. Sabe o que eu quero te dizer? Busque essa presença todos os dias para você não sentir falta e nem saudade daquilo que Ele te prometeu. Quem crê nessa palavra? Olha para o seu irmão e fala assim, guarda o teu coração. Eu vou te ajudar a guardar o teu coração. Fala para ele. É ruim, né, ficar falando para o irmão, mas é Jesus que fala. Eu não gosto disso também. Quando o pastor fala, fala para o teu irmão que está ao teu lado. Eu não gosto, mas aí eu estou aqui, eu falo também, então é Deus, né? Então se coloca de pé agora, irmãos. Eu quero pedir para as irmãs virem aqui à frente, que elas vão estar orando por você. Não tem problema que tem poucas irmãs. Tem poucos irmãos também, então tá tudo certo. Eu quero pedir para as irmãs virem aqui. Nós vamos fazer aquilo que Deus colocou no coração do pastor, que é estar fazendo aquela oração por todos nós. E eu vou dizer, eu recebo essas orações das irmãs e isso tem me fortalecido, irmãos. Porque a gente precisa de ajuda, a gente precisa. A gente acha que não, mas a gente precisa. Eu preciso. E eu sempre falo para as irmãs, gente, quando Deus falar com você, fala comigo. Às vezes eu estou lá em casa, precisando de uma palavra, e ninguém fala.
Esses dias Deus usou a pastora Catiele para falar comigo, ela nem sabe. Verdade. Ela mandou um vídeo para mim falando assim, você que está animada. Aí na mídia estava totalmente desanimada aquele dia. Perseguição, né, pastora Alain? Só a pastora Alain que não me persegue, o resto, todo mundo. Até a Manu me persegue. Aí, escuta só, todo mundo, é verdade. Não é? E ela mandou, não desanima. Lógico que eu não ia desanimar, né, gente? A gente fala assim, né? Mas animou. Ela foi usada. Quando sentir no coração de mandar uma mensagem para alguém, manda, irmão. Fala assim, Jesus te ama. Jesus está com você. Jesus quer ver você vencer. Pastora Catiele, vem aqui ajudá-las a orar. Vem aqui. Porque tem pouca irmã, senão não vai dar. Agora eu quero chamar você para vir aqui na frente. Daí elas vão orar por vocês, mas eu quero chamar você aqui. Pode vir. Irmãos, igreja é hospital, irmão. Igreja é lugar para a gente, olha, chorar, babar. Não tem ninguém perfeito aqui. Todo mundo que está aqui, tem problema. Todo mundo que está aqui já pecou. Todo mundo que está aqui precisa de Jesus. Todo mundo que está aqui... pastor Vinícius, vem orar pelos homens aqui, por favor, pastor Vinícius. Vem orar. Pastor Márcio, vem orar. Vem, vocês, pode vir. Vem. Quer vir, pastor Amore? Então, deixa ele vir. Pode vir, né? Então, vem. É porque tem bastante gente, daí nós vamos adiantando. Vem receber oração. Vem. Eu sei que você está forte, mas vem. Deixa o Espírito Santo tocar em você. Deixa o Espírito Santo falar ao seu coração. Só que neste momento, todos vocês que estão aqui, que falam em línguas, não, vem aqui para frente, irmãos, não vai sentando não, vem aqui. Nós vamos receber esses louvores. Quem já recebeu oração, fica ali atrás, assim, Deixa o Espírito Santo mover neste lugar, deixa ele mover no teu coração, na tua vida, na tua alma, no teu espírito. Deixa o Espírito Santo tocar em você. Fala em línguas, você. Volta aqui, gente. Vocês que vieram orar, volta aqui. Começa a falar em línguas. Você que nunca falou em línguas, fala em línguas. Você que já fala em línguas. Receba poder do alto. O Espírito Santo já veio para a terra, já entrou no Pentecoste, já entrou naquelas vidas, já está no meio de nós para nos encher, para nos dar poder, para nos deixar forte na presença de Deus. Por isso, neste dia, deixa Ele te tocar. Guarda o teu coração neste momento, querido, para o Senhor. Porque nós somos filhos de Deus, nós somos amados do Senhor. Aramanda, labachore, decanta, labachebias. Oh, Espírito Santo de Deus, derrama sobre este lugar a tua graça, o teu poder. Porque só tu convence, Senhor, a minha vida do pecado. Só o Senhor convence aquilo que eu estou errada, Senhor. Por isso, Pai, que esta noite seja uma noite que a tua graça nos alcance, que o teu favor nos alcance, Senhor. O que adianta ter as mãos e não poder tocar? Deixa o Espírito Santo te tocar agora. Oh, meu Deus. E
Espírito Santo de Deus. Irmã Adriana, Deus quer te usar. Deus quer te usar. Ei, Deus quer usar a sua vida. As tuas mãos têm que ter labaredas de fogo, porque o Senhor quer usar a sua vida. Ter os olhos e não enxergar, e a sua volta bons aromas. Eita, deixa Deus falar o seu coração. Ele vai mudar a sua história. Irmão, fecha as brechas, porque Deus vai começar a te usar poderosamente. Ele quer usar a sua vida. É muito forte o verão que dá das mãos. Inclina seus ouvidos para me escutar. O meu Deus consegue ter esse joelho. Se ele não quiser aparecer, faz seu povo evidente meio ao silêncio estar. E ele está aqui, tem glória dele aqui, tem cheiro dele aqui, suas forças vão sobrar. Você crê que Deus quer te usar muito? Deus vai começar a te usar. Ele vai derramar uma glória tão grande sobre a tua vida. Que tu corre, vai sair, vai falar, vai orar. E você vai ver milagres acontecer através da tua vida. Você tem falado para Deus: por que o Senhor não me usa? Por que eu não tenho aquilo que os outros têm? Mas o Senhor está derramando sobre a tua vida uma graça excelente, aonde Ele vai fazer algo extraordinário sobre a tua vida. Recebe da parte de Deus o poder do Espírito Santo sobre a sua vida. E outro igual não há. E outro igual não Pedro, com o poder do Espírito Santo, ganhou 3.000 almas para Jesus. Oh, xaramacantarabaxélias. Você vai sair daqui hoje cheio do poder de Deus. Você vai sair daqui diferente. Mesmo que você esteja fraco, o Senhor te fortalece. E tudo que é mentira está sendo consumido no seu agora. Ele está aqui, tem glória dele aqui. Mal tem que cair, profetas da mentira e não se tocar. E não reconhecer, terão que confessar. Que só há Deus em toda a terra e céu. E outro igual não há. Escute uma coisa. Depois de receber o poder, Pedro saiu do cenáculo e ganhou 3.000 almas para Jesus. O homem que negou Jesus, mas se arrependeu. Judas podia ter tido a mesma oportunidade, amados, mas ele não guardou o coração dele. Hoje nós estamos tendo uma oportunidade para guardar o nosso coração. E não importa a falha, não importa o defeito, não importa o problema que nós tivemos, mas nós temos uma promessa que quando nós somos cheios do poder, nós podemos conquistar multidões. Deixa eu te dizer uma coisa. Nós recebemos uma palavra de nações, mas nós estamos aqui num culto onde muitos não vieram. Sabe por quê, amados? Porque a gente permanece até que chegue o tempo, até que Ele dê a ordem, até que Ele fale. Quantas lutas já passamos? Quantas? Pensa que é fácil eu e o pastor
chegar aqui numa quarta-feira, às vezes só está o ministério do louvor, porque as pessoas não entendem que o amor está esfriando. As pessoas acham que é nós que não estamos orando, e nós estamos orando. Mas sabe o que eu quero te dizer? A gente está aqui por quê? Porque a gente acredita em você. A gente acredita no teu ministério. A gente acredita no ministério de cada um de vocês. E a gente sabe que o Senhor vai fazer. A gente sabe que Ele vai realizar. E nós não nos importamos, porque nós temos uma palavra. Então nós queremos que você entenda que você também tem uma palavra. E o Senhor é contigo, o Senhor fará e o Senhor estará contigo. Sabe por quê? Porque outro igual não há. Toda igreja agora louve para nós ir embora. E outro igual não há outro igual Deus. Não há outro igual Jesus. Não há outro que possa nos purificar. Não há outro que possa cuidar de nós. Não há. A paz, Senhor, igreja. Nós já vamos embora. Pode ficar sobre os pés. Mas antes de nós encerrarmos, deixa eu te falar uma coisa. Abençoe a vida de alguém. Depois que você chegar na tua casa, pega essa live, entra lá no YouTube, procura lá Aliar Church e manda para alguém. Compartilha, porque essa palavra ela precisa ir mais além do que nós recebemos aqui. Eu tenho certeza que o Senhor Deus ele vai continuar falando com cada um de nós. Irmãos, amados, por favor, não troque o momento teu com o Senhor com coisas que vai tirar você da presença do Senhor. Como hoje foi ministrado, o galo cantou 3 vezes e Pedro fugiu disso, Pedro correu disso e quase fez falta para Pedro. Quando a pastora estava ministrando, eu estava vendo uma situação que Pedro se desviou. É verdade, Pedro se desviou. Quando ele nega, ele foge, ele morre, ele fica afastado do Senhor. E o Senhor, na margem da praia, ele olha para Jesus e Jesus olha para ele. E ali que Pedro volta para o Senhor. Se você conhece alguém que está afastado, se você conhece alguém que se afastou do Senhor, seja a pessoa que você vai ser usado por Deus para poder trazer aquela pessoa de volta para Jesus. Por favor, não troque um momento tão maravilhoso, um momento ímpar para você, com prazeres da carne. A carne aguenta, a carne vai suportar depois, mas primeiro é o reino de Deus, depois as outras coisas. Porque depois todo mundo quer a justiça, mas a justiça do Senhor só será feita se você buscá-lo em primeiro lugar. Pega essa mensagem, compartilha, manda para alguém, manda para um amigo, manda para pessoas que você conhece, que você sabe que ela vai ouvir essa mensagem e o Senhor vai continuar falando no coração dela. Amém? Agora, só um lembrete, tem 2 lembretes. Domingo que vem vai ser a nossa segunda ceia que nós estamos realizando ela domingo de manhã. Então, não esqueça, domingo próximo, ceia de manhã, a partir das 9h30. Vai ter um cafezinho, vai ter um chazinho. E tenho certeza que você não vai faltar, tá bom? Não troque a ceia, não fique na cama, venha para adorar o Senhor. Outra coisa, hoje é dia 20 hoje sim é oficialmente o aniversário de Cianorte. Eu pedi para que fizesse, e o pastor Alan fez para nós esse post.
para que você possa. Eu sei, nós estamos dentro dela, mas aqui vai representar agora você, por favor. A Bíblia diz: levantai as vossas mãos sem ira e sem contenda. Se você puder, levante as suas mãos sobre esse nome, Cianorte, capital do vestuário, mas ela vai ser a capital do avivamento. Eu vou repetir, acho que você estava conversando. Capital do Cianorte é o vestuário. Cianorte é a capital do vestuário. Ok, mas nós vamos declarar que Cianorte, além dela ser de Jesus, ela será a capital do avivamento. Ah, glória a Deus. Estenda suas mãos, vamos abençoar nossa cidade. Vamos abençoar. Pai, nós queremos, Senhor Deus, nesse momento, Pai, segundo a Tua palavra que ministrou aos nossos corações, nós abençoamos a cidade aonde o Senhor nos colocou. Essa terra aonde, meu Pai, tem sido bênção para nós. Essa terra tem sido frutífera. Pai, momentos como aqui a Tua filha trouxe essa palavra, momentos de tristeza, escassez, dificuldade, mas o Senhor sempre se revelou aqui para nós. O Senhor sempre abençoa nossas vidas através de Cianorte, e nós queremos abençoar a nossa cidade, todos os seus moradores, e queremos, meu Pai, nesta oração declarar a falência, meu Pai querido, a falência de tudo aquilo que é contra Ti, tudo aquilo que vem contra a Tua palavra, tudo aquilo, meu Pai, e todos aqueles que não acreditam, não recebem o Senhor como Senhor e Salvador de nossas vidas. Nós declaramos que Cianorte ela é do Senhor Jesus. Ah, Pai, declaramos que as vidas que estão afastadas vai voltar para a Tua presença, porque o céu espera, o céu espera, o céu espera aquilo que de joelhos nós vemos, de pé carnalmente não vai ver, mas nós vamos ver como Estevão viu os céus abertos. Declaramos festa, declaramos salvação, declaramos alegria, declaramos mudança de vida, declaramos restauração de família, cura, libertação, tudo para a honra e glória do Teu nome. Aplauda o Senhor Jesus pela vida de Cianorte os seus 73 anos. Que Deus abençoe aos nossos visitantes que vieram hoje. Nossa irmã Roseli, que Deus te abençoe. A tua pequena Stephanie, as duas já estavam conversando, já almoçaram junto lá no tal do Teen Street. Aí agora só relembrando, olhe para quem está ao teu lado e fala assim: você me dá licença? Fala, você me permite dar um abraço em você? Fala, mas é abraço do Espírito Santo. Abrace uma, duas, três pessoas atrás, à frente, lateral. Dê um abraço antes de você sair, porque tem gente que vai sair e já está com pressa, tem algum compromisso, mas você vai abraçar essa pessoa agora e falar: esse abraço é do Espírito Santo. Aí se você quiser abraçar de novo, pode abraçar e falar: agora esse é o meu abraço a você. Por quê? Porque aquele que nos uniu, aquele que tem propósito na nossa vida, igual a Ele não tem outro, não há. Falando apelido. O nome da tua irmã é Cirlei. Eu esqueço. Irmã Cirlei, seja muito bem-vinda. Quem não conhece a irmã Cirlei é irmã da irmã Vera, tá bom? Depois você pode dar um abraço nela e eu tenho certeza que vai vir mais vezes. Abra suas mãos. Agora acredito que alguém vai estar indo, né? Pro parque, irmãos. Vá. Se você encontrar alguém lá, deixa Deus te usar para falar, para abençoar. Amanhã, terça, os dias que você for, tá bom? Abençoe aquele lugar. Teve muita chuva, muitos empresários não conseguiu, né, ganhar o seu dinheiro. Abençoe quem está trabalhando, abençoe para que nenhum acidente aconteça. Lembre, você é homem e mulher que Deus escolheu para abençoar o ambiente, abençoar a nossa cidade. Abra suas mãos com amor e carinho. Nós queremos orar e agradecer a Deus, recebendo a bênção apostólica. Com todo amor do Pai, a graça do Filho, a íntima comunhão e as consolações do Espírito Santo. Seja com todos e todos uma só voz digam: se Deus é por nós, e operando Deus, tudo isso porque Deus é bom. O tempo
selfie, marca essa pessoa e marca ela dizendo assim: a igreja no melhor lugar, com a melhor